E aí, meu amigo e minha amiga, como que vai você? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Se não estiver, força na peruca que vai ficar. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a mansidão. Você já ouviu falar sobre a mansidão na Bíblia? Jesus fala muito sobre a mansidão como um dos frutos do Espírito. E ele citou em uma dessas vezes sobre a mansidão, no Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muita gente tem uma visão errada do que é mansidão. Eu também já tive por muito tempo. As pessoas acreditam que mansidão tem a ver com ser quietinho, com ser legalzinho, com ser trouxa, com ser idiota, com deixar as pessoas montarem nas suas costas, com o fato de você não procurar os seus direitos, com o fato de você não correr atrás daquilo que lhe pertence, com o fato de, sei lá, a pessoa falar alguma coisa e você não responder, né? Você não dar a sua opinião, você não dá a sua versão dos fatos. Ah, fulano é uma pessoa mansa, coitado, olha, fizeram tal coisa, ficou quietinho, bonitinho, não falou nada, pessoa mansa. Não, isso não tem a ver com mansidão. Mansidão também não vem de berço. A mansidão é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é só o Espírito Santo que produz em nós. Lógico que tem pessoas que têm os frutos do Espírito e nem conhecem o Espírito. Tem pessoas que produzem os frutos do Espírito e nem sabem quem é Deus, nem sabem quem é Jesus, nem sabem quem é o Espírito Santo. Mas eles, pela sua consciência, eles adotam esse estilo de vida sem sequer conhecer. Por isso que Jesus disse que nem todos que conhecem Ele, nem todos que detêm o conhecimento de Deus, ou da santidade, ou da espiritualidade, necessariamente conhecem Ele ou ficarão de fora. Tanto é que no Sermão do Monte, Jesus fala que é bem-aventurado quem tem tais qualidades: humildes, os que choram porque serão consolados, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Ou seja, Jesus traz para os seus ensinamentos qualidades, e não se você pertence a uma igreja ou não. E não se você levantou a mão dizendo que aceita Cristo ou não. Porque só detém essas qualidades quem de fato conhece a Cristo. E conhecer a Cristo não é dizer eu conheço. Conhecer a Cristo não é andar com a Bíblia na mão. Conhecer a Cristo não é orar 3, 4 horas por dia. Conhecer a Cristo não é passar a semana toda dentro de uma instituição fazendo atividades eclesiásticas. Conhecer a Cristo não é você dar a paz do Senhor, ou graça e paz, ou paz de Cristo. Isso não é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é praticar e obedecer os ensinamentos de Cristo. Quando você exerce, quando você aprende e pratica o que Cristo ensinou, logo você conhece aquele, logo você conhece a Cristo, logo você é um cristão, porque você coloca em prática aquilo que Cristo ensinou. Então não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com carteirinha de membro, não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com essas coisas. Isso são coisas complementares. Agora, a mansidão, da onde vem? Vem do Espírito Santo. É um fruto do Espírito. E como eu expliquei anteriormente que a mansidão nada tem a ver com a personalidade boazinha, com a personalidade calma, com a personalidade que vem de berço, de educação, nada tem a ver com isso, porque o fruto do Espírito, ele é praticado. Ele é aprendido e praticado. Você já não nasce com ele. Você pratica, aprende, você ouve, aprende e pratica. Detalhe muito importante aqui, que para você ter essa essência, você precisa praticar. Por isso que Jesus disse que os filhos deles e os bem-aventurados não são os que ouvem a palavra, não são os que conhecem a Jesus. Jesus disse que nem os apóstolos foram tão bem-aventurados quanto nós, que não o vimos, não o conhecemos,
corporalmente, nós não o visualizamos, mas nós cremos, sem ver, sem visualizar, sem ver milagre, sem pegar nele, sem tocar, sem ouvir a sua voz de forma física. E mesmo assim nós cremos. Então nós somos muito mais bem-aventurados do que os apóstolos, disse Jesus. Então bem-aventurado não é o que ouviu. Olha, você tem que ser manso. Não, é o que pratica. Porque só o que pratica chega à perfeição. Entre aspas. Ou seja, só o que pratica que tem grande possibilidade de fato exercer esse fruto do Espírito. É como um treinamento, é como ir para a academia. Na primeira semana na academia eu cheguei em casa destruído, lascado, ferrado. Na segunda semana eu já acostumei com a dor. Na segunda semana eu já estava habituado àquela dor. Hoje eu nem sinto dor mais. A não ser quando eu chego de um treino que é muito intenso, eu fico com leves dores, mas aquela dor satisfatória. Por quê? Porque eu pratiquei. Agora, se eu fosse na academia uma semana e ficasse 3 em casa, na outra semana que eu fosse, eu já sentiria toda aquela mesma dor com a mesma intensidade. Por quê? Porque eu não pratiquei. Então a prática leva à perfeição. Já é uma frase. E o que é a mansidão? A mansidão é a arte de você controlar os seus demônios. Nossa, Jadson, os seus demônios? Como assim? Os crentelhos que ficam doidos com isso, né? Controlar os seus demônios, você tá com demônio? Fazer como o poderoso Cartiga, tá com demônio? Tá com demônio no corpo? Não, não é isso. Os demônios que eu falo é o seu instinto humano de querer revidar. É o seu instinto humano de querer descer o nível a quem te ataca. O seu instinto humano é em fazer justiça com as próprias mãos. E justiça que eu digo aqui não é a justiça de Deus, não é a justiça de Jesus, é a nossa própria justiça, que se materializa numa justiçaria. Então você ser manso é você ter a arte de controlar o ímpeto que há em você de devolver na mesma moeda. É controlar o ímpeto que há em você de descer o nível. É controlar o ímpeto que há em você de responder à altura. É controlar o ímpeto que há em você de fazer o mesmo com quem te fez alguma coisa. Na verdade, o mal. Então a mansidão, ela é um fruto do Espírito que faz você respirar e manter a pose, e manter a classe, e não se dar por igual. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana mesmo, estava no trânsito e olha um local para testar os frutos do Espírito, é o trânsito. E você sabe muito bem disso. Tá eu no trânsito, fazendo um retorno, e o sinal abriu para eu ir, e tinha um caminhão na minha frente, não tinha como eu atravessar o caminhão, não tinha como eu ultrapassar o caminhão, porque senão ele passaria em cima de mim. Ele estava fazendo uma curva, então fica um L. Então eu tenho que esperar o caminhão ir todo para eu ir atrás. E o cara buzinando atrás de mim. Eu não sei se ele não viu que o caminhão estava na minha frente, era impossível não ver, né? Mas ele ficou buzinando. E você quer ver algo que me ferve, é alguém ficar buzinando, eu sabendo que não tem como eu ir. É algo que me tira do sério. E eu fiquei olhando para ele pelo retrovisor. E aí eu fui, assim que deu, eu fui e fui bem devagar. Porque o meu instinto interno falou, vai devagarzinho e olha para ele. Se ele falar um A com você, você manda ele pra puta que o pariu. O instinto interno. Esse nunca morre. Esse jamais morre. Nunca ele vai morrer. Por isso que Jesus disse que nós temos que renovar a nossa mente e o nosso coração todos os dias. Porque se você não renova a mente e o coração, você dá brecha para o seu ímpeto. Você dá brecha para o seu eu interior. Você dá brecha para os seus demônios. E logo que o ímpeto disse, fale alguma coisa para ele, o fruto do Espírito, a renovação da mente e do coração diz, não, é nessa hora que você tem que praticar a mansidão. É nessa hora que você tem que controlar os seus demônios. Por quê? Porque você tem consciência do Evangelho. Porque você tem consciência do que não se deve fazer.
Porque você precisa ser exemplo dos fiéis, não para os fiéis, mas para você mesmo. E aí, o rapaz passou do lado, abaixou o vidro dele, falou uma gracinha que eu não ouvi e seguiu. O meu ímpeto disse: cola nele e devolve a gracinha, que eu nem tinha ouvido. Mas eu resolvi praticar a mansidão e seguir o meu caminho relevando. Se nós formos ouvir o nosso eu interior, as consequências podem ser graves. Eu não sei quem era o rapaz. Ele poderia estar armado, ele poderia estar com um taco de beisebol, ele poderia estar com qualquer outro tipo de arma, e eu estava desarmado. Mas, no meu ímpeto de mostrar que sou homem, que sou machão, que não deixo por isso mesmo, que não levo desaforo para casa, que falo na tora porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, pau que nasce torto não se endireita, é numa dessa que acontece uma desgraça. Seja comigo, seja com outra pessoa. Porque eu poderia também estar armado, eu poderia estar também com qualquer outro tipo de coisa no carro que poderia virar arma. E poderia fazer alguma coisa contra ele. Então a mansidão é a arte de nós controlarmos os nossos demônios, mas isso não nos faz trouxas. Jesus foi o ser mais manso que eu conheci. Mas quando ele chegou no templo e viu que tinha vários vendilhões, várias pessoas fazendo do templo comércio, o que ele fez? Ele chutou tudo. Ele saiu xingando todo mundo. Ele saiu esbravejando. Ninguém nunca tinha visto Jesus agir de tal modo. Muitos podem dizer: uai, cadê a mansidão de Jesus? Mas a mansidão, ela não se converte em ser trouxa. Jesus não podia deixar aqueles vendilhões fazerem da casa de Deus comércio. Então ele tomou aquela atitude de chutar tudo, de abrir gaiola, de fazer passarinho voar, na arte de defender e proteger a casa de Deus. Então, ser manso não é ficar quietinho, não é ficar não. Ser manso é você controlar o seu ímpeto, não contra a justiça. Porque Jesus ali fez justiça. Ele quis passar um recado. Eu fico vendo que a maioria dos que se dizem crentes, dos que se dizem homem de Deus, dos que se dizem pastores, bispos e assim, são os que menos têm o fruto do Espírito, mansidão. Chamam pra porrada, brigam dentro da igreja, protagonizam barraco, devolvem na mesma moeda, e assim por diante, até matar. Com a desculpa de que eu não posso ficar calado. Enquanto Jesus foi hostilizado, falaram coisas duras na cara dele, fizeram coisas horrendas contra ele, o que ele fez? Seguiu a vida. Não deu ouvido, não baixou o nível, não devolveu na mesma moeda. Só que quando os fariseus, os pastorzões da época, os que se diziam que falavam em nome dele, incitava a ele situação para deixá-lo de forma constrangedora, o que ele fazia? Respondia. Respondia e seguia. Respondia e seguia. Respondia e seguia. Então, ser manso é você se controlar. É você manter o nível, manter a pose. Você pode responder, mas na pose, na classe, no nível. Você pode dar a sua opinião, mas na pose, na classe, no nível. Ou então, deixar o diabo falando sozinho. Quando vem aquela provocação, quando vem aquela difamação, quando vem aquele comentário ácido, maldoso para fazer você, mulher, descer do salto, do tamanco, e você simplesmente ignora o seu ímpeto que diz: responde. Você não pode ser desmoralizada. Você não pode ficar para trás. Você não pode engolir isso. Você não pode levar esse desaforo. Você não pode suportar essa recalcada, mal amada, lalalá, lalalá, lalalá. Aí o que você faz?
responde. E ainda diz, eu não levo desaforo para casa. Comigo é bateu, levou. E acha que está arrasando, né? E acha que está abafando. Não, querido, não, querida. Você não está exercendo o fruto do Espírito, domínio próprio. E esse fruto do Espírito é um dos principais. Porque quem ama, quem tem amor, desenvolve o fruto do Espírito. Porque ele olha e fala, não vale a pena. Ele olha a situação e fala, não vale a pena. Uma outra situação, tem uma vizinha aqui que gosta de problema. Que gosta de um barraco. Principalmente que sabe que eu sou cristão e que eu não sou de barraco, não sou de briga, não sou de intriga. Gosta de fazer comentáriozinho pela janela. Gosta de promover auê, né? E eu finjo que não ouço, eu relevo. E olha que eu tenho muitos motivos para poder devolver na mesma moeda. Principalmente porque um cano da casa dela passa dentro da minha casa. Eu poderia muito bem ser um filho da puta e cortar o cano dela. Faça um cano na sua casa, querida. Passe um cano no seu quintal. Faça uma caixa de esgoto para você, porque aqui na minha casa não vai passar mais. Eu poderia, muito bem. Só que eu relevo e não faço tal coisa. Porque eu sei e tenho consciência que se eu fizer isso, eu estarei pecando. Eu estou descendo o nível. Eu estou me rebaixando. E eu nunca vou prejudicar alguém como forma de vingança. Como forma de, você fez isso comigo, você falou essa gracinha. Você falou uma merda muito grande. Agora você vai ver. Mas o ímpeto que há em mim diz, faça. Mostra para ela como é que faz. Mostra para ele como é que faz. Só que a minha consciência no Evangelho diz, não, você não vai fazer. Você vai praticar a mansidão. Porque quanto mais a gente pratica, esse ímpeto cada vez menos tem força. Então pratique a mansidão. Sendo que você aprendeu que mansidão não é ser trouxa, não ser idiota. Não é deixar ele montar em você. Não é deixar de dar a sua opinião. Não é deixar de responder. Mas saiba quando responder, como responder, se vale a pena responder, se vale a pena falar, se vale a pena agir. E principalmente, nunca desça o nível. Nunca se iguale. Porque fazendo isso, você vai estar cada vez mais macetando o seu ímpeto demoníaco e diabólico e mundano de devolver na mesma moeda, de ser igual. Não é fácil. Acha que é fácil? Não é não, filho. O bagulho é doido, é difícil. Podemos errar, podemos num dia devolver na mesma moeda, no sentido de responder à altura, nunca no sentido de agressão física, mas responder à altura, ou no trânsito, mandar alguém pra puta que pariu, ou dar aquela buzinada forte. Sim, podemos falhar dia ou outro, claro, óbvio, por erro nosso. Não vou chegar com esse papo furado, eu sou ser humano, mentira. Jesus nunca deu essa brecha pra gente usar essa desculpinha de que somos seres humanos. Tudo que fazemos é por consciência, portanto, por maldade nossa. Essa desculpinha, eu sou ser humano, isso é para tirar a sua responsabilidade. Não, eu fiz mesmo porque eu quis fazer, porque o meu ímpeto venceu. Porque o meu ímpeto mundano venceu, então eu fiz. Pare com essa desculpinha esfarrapada, eu sou ser humano. O único que não errou foi Jesus. Mentira, isso é desculpinha esfarrapada. Isso é desculpa para não assumir o seu erro. Isso é desculpa para não assumir que você não tem praticado o evangelho conforme tem que ser. Então quando você fizer alguma besteira, diga, realmente eu fiz porque eu sou mau, eu fiz porque eu não estou controlando o meu ímpeto, eu fiz porque eu não estou praticando o evangelho. É simples. E você sai muito mais grandão. Porque é isso que Jesus quer. É isso que Deus quer. Que você assuma a responsabilidade, não terceirize. Os fariseus sempre terceirizavam, a culpa sempre é do outro, nunca deles. Então, vamos praticar a mansidão. Todos nós, principalmente a gente que está aqui na internet, ouvindo gracinha o tempo todo, vamos praticar a mansidão. Se você acha que alguém precisa ouvir,
e aprender mais sobre mansidão? Envie esse vídeo para ela, envie esse vídeo para ele. Quem sabe isso pode ajudar. Lembrando que mansidão é fruto do Espírito Santo. Mansidão é fruto do Evangelho, é fruto de amor. Mansidão não é fruto de educação, não é fruto de autossuficiência, não é fruto eu faço porque eu sou bom, não, é fruto do Evangelho. Só consegue praticar a mansidão quem tem compromisso com o verdadeiro Evangelho. E os crentes são os que menos têm compromisso com o Evangelho, porque são os que mais envergonham nesse quesito. Conheço muitas pessoas que não são cristãs de denominação, mas são cristãs de atitude. E são esses o que Jesus valoriza e chama para perto. Tamo junto e é nóis.